Reciclagem da Visão. Muito bem, começando a edição do podcast Pão de Judá, Reciclagem da Visão, 26 de fevereiro de 2024. Estamos aqui, vamos cumprimentando os nossos convidados. Primeiramente, o ministro, que está de forma virtual hoje. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite aos convidados aí, os presbíteros. Boa noite à audiência do programa, o pessoal da técnica, da mesa aí, os componentes do programa. Que Deus abençoe a todos. Aí, igualmente, vamos cumprimentar os presbíteros, então. Temos o Edson Galbert, de Florianópolis. Boa noite, Edson. Boa noite a todos da Novas do Reino, da Reciclagem da Visão. Boa noite ao irmão Sérgio, boa noite ao Jair, ao Heriberto, a você. E é um prazer estar aqui com mais uma forma de compartilhar da palavra e uma oportunidade de crescer em vida, né? E expor, dar testemunho, porque o Senhor se agrada do testemunho daquilo que o Senhor tem feito. E até do testemunho que ele ainda não está conseguindo fazer, mas de repente algum que ainda não conseguiu vencer em alguma área também se identifica com a gente que também não venceu em muitas áreas, né? Boa. Então é um prazer estar com vocês aí. Verdade, Edson. O prazer é todo nosso. Então temos Jair Eberhard, de São Francisco de Paula, meu colega missionário aqui em Cachoeira do Sul. Boa noite, Jair. Muito boa noite, Nicolas. Muito boa noite a todos, o pessoal, os irmãos que formam a bancada e a mesa técnica. Boa noite ao apóstolo, a todos os nossos ouvintes, telespectadores, E ao Galbert, o irmão Heriberto, todo mundo aí, que Deus abençoe a todos, que possamos, através do compartilhar aí, termos esses momentos de crescimento, Que seja proveitoso para nós crescermos todos em vida aí, amém? Joia, boa. E temos Heriberto Nespolo, de Cachoeira do Sul. Boa noite, Heriberto. Boa noite, Deus abençoe a todos, nossos irmãos convidados aqui. É uma alegria dividir com vocês, mais uma vez aqui, o Novas do Reino e o Reciclagem da Visão. Aí, perfeito. A gente teve vários eventos aí, Ao passar destas semanas deste ano novo de 2024, tivemos um baita seminário, 3 mensagens, o qual a gente está comentando ainda. Um seminário muito atual, o seminário A Ruína do Egocentrismo. Tivemos mensagens depois que foram complementando, Podemos falar de várias coisas aqui, mas eu queria pegar um pouco do Jair aí, primeiramente. Jair, o que esse seminário aí trabalhou em ti? Conta pra nós. Amém. Eu vejo em mim, assim, principalmente, essa questão, como foi tratado muito do ego, do amor próprio, Muito, assim, a questão da gente, dessa individualidade, que a gente tem, quando a gente se omite, a questão de fazer a vontade do Senhor, a gente fica criando, eu, no meu caso, criando muitas barreiras, dificuldades, E esse ego, só para atrapalhar a obra que o Senhor tem para fazer, em minha vida e através da vida das pessoas que o Senhor quer alcançar, Uhum. Então, preciso refletir, estava agora comentando há pouco, que eu preciso rever novamente, porque a gente acaba ouvindo de forma superficial e aí o objetivo não é atingido, aquele objetivo de matar o ego. Eu acredito que ainda falta dar mais umas cacetadas, nesse ego aí, para ele terminar de morrer, Uhum. E de que forma que esse seminário te ajudou, Jair, assim, nessa transição? Porque eu lembro que nesse final de semana aí que tava tendo esses eventos, foi ungido como presbítero, de São Francisco de Paula. Eu queria que tu contasse pra nós como é que tá sendo essa experiência e um pouco junto aí, do seminário, como é que foi contribuindo. Para mim, tudo é novo, Uma experiência nova que eu estou vivendo, Eu e minha família, Mas glorificando sempre ao Senhor, Eu ainda, quando eu fui para Cachoeira do Sul para participar do seminário, fui com muitas coisas na cabeça, Muita expectativa natural, talvez, E o seminário é muito, como é que eu poderia explicar de forma que os irmãos entendessem, O seminário ajudou, assim, da forma de eu olhar, meio olhar diferente, do que eu olhava antes do seminário, Uhum. Pensar que eu já estava pronto, para a obra do Senhor, E sabendo que, revendo tudo aquilo e assistindo e ouvindo, de que realmente eu não sou bom naquilo que eu faço,
na minha maneira de agir, de pensar, né? Se eu agir somente pelo ego, né? Não pegar a palavra como base, né? Tudo que o Senhor tem nos trazido aí através das ministrações, né? Do próprio seminário, dos materiais, né? Eu pude ver que eu não sou nada, realmente, né? Mas pensava que estava pronto, né? E até a experiência que eu estou vivendo aqui em São Francisco de Paula, tudo é novo para mim, né? Porque enquanto eu estava aí na cidade de Cachoeiro do Sul, aprendi muitas coisas, né, na teoria. E agora aqui eu estou tendo a oportunidade de colocá-las em prática, né? Mas muitas coisas que eu aprendi, próprio seminário, né? Eu preciso rever de novo, porque é bastante coisa, né? Então, Verdade. é diferente de como tu tem ela somente em conhecimento e quando tu vai aplicar, né, no teu dia a dia, na sociedade, na congregação local, né? Mas foi muito importante para mim poder olhar para dentro de mim e ver realmente que eu ainda não estou pronto, como eu achava que a gente pensa, né, que está pronto, que pode vir o que vier, a prova que o Senhor mandar, mas não, né? Isso que trabalhou em mim, né? Mas que tu falou é interessante, porque uma coisa é tu tá lá recebendo no dia, escutar o seminário, a mensagem, e a gente acaba esquecendo que depois Deus vai querer fazer um teste, né? E não é só um, é alguns durante a semana pra gente manifestar, né, o espírito que tá dentro de nós, né? A mansidão, a humildade. E Edson, entra conosco aí no assunto sobre seminário, o que tu sentir mais também de complementar aqui com a gente. O seminário foi uma grande abertura, né? Eu acho que dá para a gente dizer que o seminário foi um marco, porque ele mudou a pregação. Não é que ele mudou a pregação, ele vem numa linha de pregação, é um processo, mas para mim ele é um marco no sentido de que o egocentrismo ser derrubado, e aí vieram as mensagens, veio o culto mundial, veio aquelas últimas duas mensagens, 22 e 24, não estou enganado, colocando a vida de Paulo, colocando a vida de Abraão, colocando a vida de Jó, né? Então tu fica percebendo, mas o que aconteceu? Quando Paulo fala que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, palavras inefáveis, aí eu fui buscar, o que é palavras inefáveis? Palavras maravilhosas, palavras divinas, que não tem entendimento humano, né? Mas para que se tenha entendimento humano, Deus precisa estar dentro de nós, fazendo uma obra para a gente receber. Então, o culto mundial, como estou a falar, muitas dessas foram escritas para advertência nossa. Mas por que advertência nossa? Porque nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Aí Deus dá uma guinada, judicialmente faz a gente andar pela vida, mas tu ainda não anda pela vida na alma. Tu ainda tem muito veneno das serpentes, precisa sair. Então, tudo foi clareando muito fortemente no sentido do que é preciso. É preciso que Deus faça uma obra que te toque, que tu caia no chão e diga, Senhor, né? Quem és tu, Senhor? Né? E aí receber as palavras para que você possa haver uma transformação. E se não há uma transformação interna, a gente fica realmente religioso e fica fazendo de conta e a gente não consegue pregar a cruz porque a cruz não está processada em mim. Verdade. Então, como é que eu vou fazer a cruz ser processada no outro e pregar com amor a cruz quando eu não faço ela passar por mim também, né? Então, fica aquele misto. E aí eu comecei a entender por que o irmão Sérgio trouxe, movido pelo Espírito, com toda a clareza, do que acontece nos outros movimentos. Os outros movimentos pegam a graça, pregam que Deus já fez a parte dele, que agora Deus está nos abençoando e vão nos consolando até que a gente chegue o dia da vinda do Senhor, mas sem que haja uma transformação. Por quê? Porque eu não conheço Deus de ouvir falar, como é que eu vou pegar para os outros que ele tem que ver, agora sim, Senhor, te vejo, né? Face a face, mas eu ainda não vejo, então eu começo a pregar com graça, né? Porque eu também não quero e nem sei, eu não vivi o processar da cruz. Como é que eu vou processar a cruz no outro com amor se ela não processou em mim ainda? Então, essas coisas que foram trazendo muita realidade e me trouxeram um renovo. Hoje, quando eu recebi o convite pela manhã de participar, eu digo, eu tenho obrigação, né? O irmão Sérgio usou uma expressão que, no culto, né? De que é um problema sério quando o cristão está pregando superficialmente, né? Quase um desaforo, é um problema, né? E é mesmo, mas nem sempre isso é consciente. Mas quando o Espírito vai trazendo e vai iluminando, coisa boa. Eu lembro claramente, talvez até hoje em algumas áreas, quando a pregação acontecia, eu tinha certeza que ela era para mim, eu ficava revoltado com a pessoa. E o irmão Sérgio dizia, as divisões que aconteceram, e a própria Bíblia mostra, elas aconteceram por causa da palavra. O velho homem não aceita a palavra de Deus.
o novo homem precisa ser acessado para que a gente possa processar a cruz aqui dentro, depois processar ela com amor aqui fora. E aí? E aí, em alguma área, irmãos, ou em muitas áreas, eu me dei conta que estou trancado. Então, eu preciso, Senhor, eu preciso mais dessa luz intensa, eu preciso mais jejum, eu preciso mais consagração, eu preciso mais tempo sozinho contigo, eu preciso... Porque as palavras inefáveis, o toque do Espírito Santo, ele vai descer sobre mim, e isso não é para mim, é sobre mim para que eu seja parte do reino, expressão do reino, seja verdadeira testemunha de Cristo, mas para isso eu preciso tirar tempo com o Davi, que ficou um tempão com as ovelhas, com leões, enfim, quer dizer, ele enfrentou tudo isso, mas eu estava preparando aquele coração. Né? Então, os movimentos de Moisés, os movimentos do povo no deserto, todo esse movimento leva tempo para ser processado. Mas a gente precisa de muita misericórdia desse movimento também, a gente precisa ter paciência conosco e com o próximo, e ao mesmo tempo temos que acelerar o nosso processo com Deus e querer se aproximar mais de Deus, porque só o Espírito Santo pode processar a cruz e fazer com que a gente aceite e ela comece a ser vida em nós. Porque o processo da cruz em nós não é para que a gente fique bonzinho, não é substituição, é reforma, não é reforma, desculpa, é substituição, é uma outra natureza, como diz no seminário, é a natureza do Cristo. Mas essa natureza não é minha, então eu não posso ser aperfeiçoado, não, tira essa natureza. Então, quando eu vejo pessoas agonizando porque pregaram para mim, eu digo, poxa, você tem milhões de pessoas na igreja, o apóstolo está pregando para ti, tu está numa sensibilidade tremenda, dizer, eu já tive nessa posição. Sim. Né? Mas é uma etapa e ela tem que passar. Talvez alguém esteja preso nela até hoje. Né? Tudo bem, eu estou preso em outras áreas, né? Mas tem que passar, porque se a gente não adquirir maturidade no Espírito, isso significa se esvaziar para que o Espírito possa falar mais, a gente não consegue. E aí fica aquela amargura que tranca tudo, né, irmãos? Então... É isso aí. Mas é isso. Edson, obrigado. Aí a gente vai entrando agora num bloco importante que é o dos comerciais. O tempo passou rápido aqui no Compartilhar. Daqui a pouco a gente vai ouvir o ministro, junto o Heriberto, né? Vamos conferir então os patrocinadores. Só lembrando, na semana que vem vai ter encontro aí em Florianópolis, né, Edson? Sim, com a glória de Deus, estamos orando para que tudo aconteça como Deus quer, né? Mas estamos num lugar que, a princípio, percebo como um lugar que o Senhor dirigiu. Boa. Já que o outro lugar estava com reforma, vai ser um lugar bem bacana, um hotel que fica no caminho para as praias do norte. Logo à direita, no que passa o Cemitério da Paz, tem o Shopping Floripa, já pega a paralela, em seguidinha vai ter ali o Intercity Hotel, perto da Decathlon. Decathlon tem um pátio enorme, até para estacionamento, se quem precisar. No hotel também tem estacionamento para 2 ônibus, enfim, né? Tem uma tarifa especial para quem for estacionar no hotel também. Você ouvinte, telespectador, agora chegou o seu momento. Vamos ler os comentários aqui, pedir ajuda para a equipe. Como é que tá o Facebook e o YouTube? O pessoal tá participando? Teve comentários aqui sobre o seminário, né? O Michael Henrique comentou, vendo os seminários, estou percebendo que a religiosidade é a zona de conforto do ego. Qual era a zona de conforto de Jesus? A obediência. Tinha consagrar, gerar, cuidar e a glória era de Deus. Comentário aqui da Fidelidade Colchões também, dizendo assim, que é o Paulo Sanchotene. O ego, um gerente sutil, cheio de ilusões. Sempre pensei que existiam 3 seres. Na verdade, somente 2. Deus e o diabo. Paulo apenas instrumento, em quantos enganos. Só Romanos 12 e termos fé. 12:2, versículo 2. E o Michael Henrique acrescentou aqui que os seminários que ele está falando é a ruína do egocentrismo e a mesa do Senhor, né? Que foi dica durante o seminário. Boa. Sabe que o Sérgio, ele participa bastante dos programas, né? Diariamente. Eu queria saber, Sérgio, se tá em alta aí nesse seminário aí, nos programas aí da Rádio Menorá, estão falando muito sobre a ruína do egocentrismo ainda? Não, aqui comigo os comentários, o feedback é bem escasso. Cessou? Quero dizer assim para você. Agora, nas rádios até não tenho acompanhado, assim, não posso dizer. Uhum. Agora, aqui no meu WhatsApp, todos os seminários davam uma repercussão muito boa, mas essa aí ficou muito, muito esporádico aqui os comentários. Vou compartilhar. Será que foi o tema? Eu acho que deu uma cortada bonita. Sim. Né?
Aí dá uma mexida. Que até 15 centímetros para gaúcho não assusta, né? Agora passou de 15. A gente teve uma participação do ministro num dos reciclagens da visão passado, que era ainda mais perto do seminário, e foi trazido, então, uma das resoluções para que a gente pudesse se livrar do ego, que era a comunhão e intimidade com Deus, né? O aumento da consagração, ou, na verdade, uma consagração completa. E aí eu creio, assim, que como muitos de nós aqui, por exemplo, aqui no quadro temos presbíteros, enfim, aqui missionários, a gente tem um período que nós destinamos a nossa vida, digamos, ao Senhor, né? E como que a gente faz para ter o discernimento de que estarmos numa posição nem sempre significa que a gente está realmente com a consagração em dia? Os presbíteros que Verdade. quiserem. Amém. Liberta isso aqui. Pois é. A gente nunca está pronto, independente da posição. Deus sempre está operando, trabalhando alguma coisa em nós. Desde o culto mundial ao vivo desse ano, o falar de Deus mudou com nós, com os líderes, mudou com a igreja. E eu percebo isso, que é o Senhor trazer à tona a questão da operação da palavra no nosso dia a dia. Eu já ouvi várias vezes aquela pergunta assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E a Bíblia explica isso, que Deus fez as aves primeiro. E depois Deus colocou dentro do ovo toda a informação genética para criar-se uma nova galinha. E a palavra de Deus, ela é uma espécie de um ovo, porque primeiro teve a experiência, né, dos servos do passado. E hoje eu vejo que a palavra consagração, muitas vezes ela é entendida por mim como um debruçar-se excessivamente sobre a lei e ficar recluso num quarto, assim, buscando uma operação milagrosa de Deus que só vai acontecer quando o ovo for colocado na chocadeira, que é levar a semente da palavra para a experiência do campo prático, que é o coração dos ímpios, dos pecadores. Porque ali o ministro é aperfeiçoado e a palavra, ela toma a forma daquilo que é a mensagem genética que está dentro dela. Então, o ciclo da consagração é o mesmo do ciclo de um plantio. Deus colocou dentro da semente das árvores também toda a informação genética do DNA das árvores. Então, a palavra, a oração, a busca, a consagração pessoal, o meu tempo com o Senhor diário, em secreto, como líder ou como membro do corpo de Cristo, isso não importa, ele precisa ter um incremento, que é a experiência com os pecadores, com os ímpios, com aqueles que não conhecem Deus. Ali é que é aperfeiçoado todas as coisas. Boa. Outra coisa assim que eu acho interessante, a gente foi falado no culto mundial, eu vejo assim que a omissão de batalhar pela fé é algo muito nocivo para a igreja há muitos anos. Então, a gente vê muitos irmãos fazendo comentários nas redes sociais, compartilhando com outros, até pregando em cultos, são prédicas ou compartilhar que não estão adequados com a verdade e tem sequelas graves ali que pode levar a pessoa a não se achegar a Deus. Ou nos grupos familiares, em qualquer lugar do ambiente prático da vida da igreja. Então, não queremos gerar confusão, controvérsia, divisão, não vamos enfrentar, deixa assim, ele vai um dia ser iluminado, vamos só orar. A igreja se omitiu diante desse batalhar pela fé. Isso é geral. A gente está vivendo o individualismo no corpo de Cristo e não estamos batalhando pela fé. Porque a doutrina verdadeira, ela é liberada primeiramente através do Espírito Santo, através de uma ferramenta. Agora, a confirmação de que a doutrina é verdadeira tem que ter a expressão prática do Espírito por meio da ferramenta, né? Então, a gente tem visto conduta, né, de pessoas muito antigas na igreja e que não estão alinhados com a verdade bíblica. E a verdade bíblica só vem para corrigir os nossos problemas. E como eu sou corpo e não sou eu sou corpo, não sou individual no corpo, eu tenho que exortar, eu tenho que enfrentar, com amor, obviamente, porque a exortação é com amor,
E se eu deixar isso aí correr livre, como a gente está fazendo aqui na igreja, o que vai acontecer? Nós não vamos ter a unidade na fé. E nem o Cristo pode ser conhecido da comunidade como o Filho de Deus que ressurgiu dos mortos. Então, nós não seremos uma verdadeira testemunha de Jesus, né? Então, não quero controvérsia, não quero me incomodar, deixa ele falar errado. Isso eu acho que a gente precisa corrigir urgente. Sim. A gente tem que gastar tempo, tem que chamar a pessoa com a boa e dizer assim, olha, fulano, vamos abrir a Bíblia, tu lê e eu vou te dizer os versículos. Junta tais e tais e tais versículos agora e eu vou te fazer perguntas. E vamos compartilhar para que a luz entre nós dois aqui. Então, esse apacentamento mútuo do corpo de Cristo não existe na igreja. Que é corretivo para tirar o cristianismo, né, das falsas doutrinas. Tanto pela conduta dos membros, como também do ensino verbal que está ocorrendo dentro da igreja. E eu acompanho aqui o grupo dos presbíteros, acompanho aqui os recados que os irmãos recebem. Gente, tem coisa ali que não é nada verdadeiro bíblico. Então, eu também fui exortado por Deus, que eu também me acomodei um pouco nisso aí para não me incomodar, mas eu acho que o Ministério da Palavra fala a verdade, então, mas fora da tela a gente tem que também fazer a obra, né? Uhum. Então é um alerta, sim, para que todos venham corrigir essas deficiências, de não permitir que o Espírito Santo faça a purificação do cristianismo por meio de um trabalhar coletivo do corpo, né? Que é o apacentamento mútuo. Então essa aí é a minha contribuição aqui. Sabe, tem comentário aqui no YouTube, a Karina Carvalho deixou que o aperfeiçoamento do Santos 6 fala na prática dessa frente de batalha espiritual para manter a mesa pura, né, das falsas doutrinas nos grupos familiares e na conduta, né, como é importante, então, a gente tá acessando esses materiais, aperfeiçoamento do Santos 6, né, eu tenho certeza que muitos aqui já escutaram, só que a gente acaba esquecendo, né, precisa ser visto novamente esses assuntos, né, para que não caia nisso que a gente falou agora, né, vamos deixar assim, melhor deixar isso mais pra frente, daqui a pouco a pessoa vai se ligar e acaba ficando parada e a obra sai perdendo, né. Tem outros comentários aqui do pessoal participando. Você pode deixar a participação da sua cidade, se você é da cidade de Florianópolis, se você é da cidade também aí de São Francisco de Paula, fique à vontade para comentar aqui. Uhum. Tá certo. Vou pegar uma contribuição aqui do Jair. Como é que tu faz aí, Jair, para não entrar nessa zona de conforto ali? Até os irmãos estavam comentando, né? Que é uma peleja todos os dias aí, né? Para tocar a obra. Como é que é as direções aí que Deus te traz? Certamente, né? A gente, falo mais uma vez por mim, né? Muitas vezes aquela omissão, né? A gente se omite, né? Com temor, com medo, talvez, né? De ferir a ovelha, ou de pregar a verdade com um pouquinho mais de firmeza, né? Somente aquela coisinha superficial da graça, né? E isso só atrapalha a obra que o Senhor tem para fazer, né? A dificuldade que a gente tem, né? Que eu falo por mim, né? De dizer palavras, por exemplo, que Jesus falou para os próprios discípulos lá, né? Vós sois filhos do diabo, um exemplo, né? O próprio João Batista, quando pregava, ele dizia: arrependei-vos, né? Raça de víbora, carne de cobra peçonhenta, né? Para as pessoas se converter, né? E hoje na igreja a gente tem dificuldade, né? De usar termos assim, de ser um pouquinho mais pesado, com medo da pessoa se afastar de vez, né? Então, para mim, ainda eu não tenho essa habilidade, né? Para colocar essas palavras, muitas vezes, né? Essas coisas eu preciso
a experiência, eu acredito que vai me trazer, né, uma forma de saber colocar quando é necessário, né? Não adianta só botar panos quentes, né? Em cima ali, se a pessoa está endurecida, se a pessoa está fraquejando, pegar o exemplo que o Sérgio trouxe agora há pouco, né? Precisamos trazer essa realidade de pegar a Bíblia ali, né, e colocar para a pessoa ali, ter um diálogo ali para que os dois cresçam em vida, né? Mas fazer aquilo que o Senhor falou, né? O Senhor trouxe também na palavra dele, né? Não vou saber citar a localização, mas ele disse, né? Pregue a palavra. Quer ouçam, deixem de ouvir, né? Então, o Senhor sabia que muitos não iam gostar, que muitos iam se... Como a gente vê nos dias atuais, muitas vezes no nosso meio, pessoas que se levantam contra a pregação, né, do ministério da palavra. Se eu não me engano, foi no culto mundial, acho, se eu não estou enganado, que o irmão comentou que recebeu uma reclamação de uma pessoa que fazia um ano que o ministro batia nele, né? Mas, tipo, precisa estar no espírito, né? A exortação no espírito, né? Com amor, como o Sérgio colocou ali, né? E aí é Deus que vai usar aquele servo lá e eu só preciso ser aquele instrumento que o Senhor vai usar ali, não importa, né? Como que vai chegar lá no coração da pessoa, né? Eu não posso me omitir mais em querer não achar que a pessoa não vai gostar. Eu preciso pregar a verdade com amor, exortar, né? Com amor, né? No espírito, né? E é essa forma. Temos que voltar a pregar como João Batista pregava, né? Como os discípulos, os apóstolos, as pessoas, os nossos irmãos do passado, né? Eu acho que é por aí o caminho. Eu tenho uma dúvida, posso trazer para o ministro, que junto no culto mundial foi dito, né, que ao mesmo tempo que tem a necessidade da exortação, a gente precisa saber o limite da liberdade. Como ter esse discernimento da liberdade da pessoa, digamos assim, até onde eu posso ir para que Deus me auxilie nesse apacentamento? Em primeiro lugar, quando você vai levar a palavra para duas pessoas e você tem o intento de ajudá-la a enxergar a pura verdade, é preciso antes orar e pedir para o Espírito Santo nos dar essa habilidade. Porque eu já fiz isso ferindo pessoas no passado. E aí eu vi que eu não fiz a obra como Deus queria, né? Como eu trabalhei muito com terapia espiritual, eu exortei muitas pessoas de uma forma legalista, dando um carteiraço de superioridade na pessoa, porque eu conhecia mais. E eu fui repreendido duramente por Deus, né? E era uma pessoa que realmente era nova na fé, né? E precisava de ajuda, e eu acabei, em vez de exortar, ferindo. Então, somente o Espírito Santo tem essa condição de fazer com que a gente coloque na habilidade do Espírito as palavras, respeitando os direitos e a liberdade que Cristo deu para aquela pessoa. E exige muita paciência também da gente. E sempre tem que ser feito com amor isso. No momento que tu faz com amor, essa exortação, a pessoa pode ficar braba na hora, mas depois ela vai aceitar. Né? Agora, é só o Espírito que pode nos ajudar nessas horas. A gente fala de jogo de cintura, né? Mas é o Espírito que tem que entrar em ação. Heriberto, já teve experiências assim? Já. A coisa mais difícil que tem para mim é mostrar para uma pessoa, assim, chamar ela no particular e dizer assim que isso daqui não está certo de acordo com a palavra. Porque o ministro que faz isso naquele momento, ele morre junto, porque ele vai perder todo o prestígio que existe em relação à imagem dele com aquela pessoa. Tudo vai ir na lata do lixo naquele momento que ele construiu, porque ele vai tocar nas feridas, né? Agora, eu vou falar isso do meu ponto de vista. Se eu estiver fora da caixinha, eu gostaria e ficaria muito alegre de ser exortado por aqueles que me presidem, porque é para manter-me no caminho da fé. Eu penso assim. Amém. Agora, a gente não pode ser o hipopótamo na loja de cristais, né? Eu já ouvi essa expressão aqui nas ministrações, que agora eu vou pegar isso daqui que está chegando para mim e vou sair dando pau em todo mundo porque Jesus veio trazer divisão.
Então, a divisão existe desde que a terra estava sem forma e vazia. Quando havia trevas, o Senhor disse, haja luz. Ali já começou a divisão do Senhor separando o que é santo do que é profano. Uhum. Mas como fazer isso sem ferir as pessoas e seguindo a doutrina santa e pura de Cristo? Aí eu vou chegar assim num compartilhar, irmão, sobre a ruína do egocentrismo e a mesa do Senhor. Como esses dois seminários trabalharam em mim. A forma de gerar e cuidar nessa geração mudou. Quem se lembra disso no seminário A Mesa do Senhor? Mudou. O Senhor falava várias vezes essa expressão. Por quê? Porque hoje é pelos meios que o Senhor nos entregou para o apacentamento, que é a livraria, o aplicativo Pão Judá, que diz que é um melhor ministro do que eu. Difícil acreditar nisso, né? Parando para pensar verdadeiramente, eu vou me achar sempre melhor que um aplicativo. Só que é interessante que toda vez que a pessoa acessa o aplicativo Pão Judá, o conteúdo está lá da mesma forma que foi colocado. Mas eu hoje posso não estar com a cara boa, amanhã eu não estou com a cara boa e vou dar uma patada em alguém que vai procurar o Senhor. Mas a mesa não. O dia mal, Então, né? Então esse direcionamento de ouvir ou ver a pessoa, quantas vezes eu já tive essa experiência de eu receber indicação assim, alguém chegar para mim e falar, ô irmão, assiste tal ministração, lê tal material, e a pessoa não estava falando diretamente sobre meu erro, mas no conteúdo que ela me ofereceu para assistir, eu fui exposto onde estava errado. Então não precisa chegar com o dedo na cara e dizer assim, tu é um legalista e tal, e Deus vai ter que quebrar, não sei o que. Não, aponta um caminho da mesa do Senhor onde a pessoa pode receber essa luz de que é legalista e vai ser iluminada pelo Senhor e vai ter divisão aqui dentro dela e o Senhor vai separar as trevas da luz. Agora, quem é um ministro humilde para reconhecer que a mesa do Senhor gera, cuida e apacenta melhor do que eu? Aí o que é a ruína do egocentrismo? Nosso ministério na igreja, eu vou falar micro e macro, como pai, como marido, como servo nas empresas onde eu trabalho, ruína total, porque eu não dependo do Senhor para nada. E como ministro, ruína total porque, ao invés de usar os caminhos de aplicação da mesa para a correção das pessoas e minha própria correção, eu estou sempre administrando a palavra e chamando todos para beberem de mim como fonte e não encaminhando as pessoas. Ruína total, pessoal e no ministério. Tá aí então, a gente vai ter que ir encerrando aqui o compartilhar, o tempo foi voando, os comentários foram chegando. Quero já passar aqui a bola para o Edson, já deixando uma reflexão final aqui para nós, Edson. Já agradeço a tua participação também. Então, é muito edificante tudo que a gente ouviu aqui. Esse campo da exortação também tem uma dificuldade. Eu procuro manter um alinhamento. Eu tenho verdadeira... uma forma que eu sigo é na mesa. Eu pego as palavras que vêm na pregação e começo a examinar versículos, eu começo as entrelinhas, começo a ligar uma pregação na outra e sigo porque eu detestaria pensar que uma ovelha se perdeu por minha causa. Então, e tenho um tremendo medo de pregar da alma. Então, eu pego a linha apostólica, a linha da mesa, e aí vocês não, mas por que tu não prega uma coisa que seja tua? Eu indo para a mesa e pegando o alinhamento, o Senhor me dá tanta riqueza, tanta coisa para pregar em cima daquilo ali, Verdade. que eu não preciso me preocupar com outra coisa. Se Deus quiser, Ele vai fazer alguma coisa nova, enfim. E é muito bacana quando a gente sente que há dias tive uma experiência, eu estava com uma dor ainda, né? Na coluna, na coxa, no joelho, na perna. Me lembrei daquele servo que ficou com Deus, né? E ficou com um problema na coxa, né? E aí eu estava na pregação e o Espírito vinha muito versículo, regando, enfim, e aquela dor passou totalmente, depois passou a ministração, a dor voltou. Eu lembro que o Jabas falava que a natureza pecaminosa do Senhor tira, depois ele devolve, e a pessoa, né? Então, eu fico lembrando, eu tenho dificuldade também de exortar, o seminário disse que se nós crêssemos que o Senhor veio para os pecadores, não para os justos, que nós somos doentes, que precisamos da cruz para ser curados, a gente ia tirar muito problema da igreja. Então, eu realmente creio que a palavra vem, 80% dela é a exortação, e não é exortação para me derrubar, para derrubar ninguém, é simplesmente para edificação. É como o Sérgio disse, como é que eu posso ir para o reino daquele jeito? Não tem como. Então, por amor, o Senhor
E agora, no fim, está acelerando. Então, está vindo um julgamento sobre o povo de Deus. E nós precisamos entender que esse processo de terminação, terminaria a boa obra que comecei em vós, ele tem que ter uma intensificação, tem que ter uma... E o Senhor tem nos dito, não olha para a tribulação, não olha para os ventos, porque o Senhor vai trazer um ano difícil, 2024, como pregando isso, eu não sei se é de Deus ou não, eu sinto também que vai ser um ano difícil, mas eu dizer, eu vou cuidar dos meus, mas para isso eu preciso me sujeitar, portanto, sujeitar-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu preciso da armadura de Deus, eu preciso de aumentar o meu volume na palavra, eu tenho certeza absoluta que não importa qual é o problema que a pessoa está, nem qual é o estágio que ela está, intensifica, pelo amor de Deus, o seu tempo na Bíblia e na oração. Porque o Senhor tem dito, pelas misericórdias de Deus, apresenta o teu corpo como culto racional, né? Não sujeitar a esse século, não se aproxima dele, mas transformar pela renovação da vossa mente. Então, quando eu for exortar, eu adoraria pensar que o Senhor está fazendo eu pensar nos meus erros que se passaram, mesmo que ele tenha corrigido, nos meus erros que estão se passando agora, e nos meus erros que eu ainda vou cometer. Porque aí eu vou me colocar junto com a pessoa. Por exemplo, se eu tenho orado por uma pessoa que está doente, eu me coloco como um doente, sentindo aquela mesma dor, porque a dor está no corpo. Então, aquela falha daquele irmão está em mim também. Então, quando a gente consegue... O que é difícil para nós é quando a gente percebe alguma coisa que a gente já passou, e aí a gente lembra, a gente se irrita, e a gente quer que o irmão aprenda rápido demais, e a gente quer atropelar. E eu também não sei como, nem qual é a medida certa, mas eu rogo a Deus para que ele me tire dessa distorção, porque a distorção do meio cristão, a distorção do movimento cristão, como foi dito no culto mundial, é colocar o homem no centro, que Deus o ama, e então podemos trabalhar mais no apacentamento e na edificação, esquecendo a exortação. Focando muito pouco na exortação. Então, o que significa? É um desequilíbrio. O homem está desequilibrado em várias áreas, e nessa é uma área que ele está desequilibrado, porque ele não consegue processar a cruz nele e viver a realidade da cruz. Então, ele também não consegue passar essa realidade para o próximo também. Então, Deus, né, o que Deus fez foi tornar o homem sensível ao falar divino, porque a única maneira de tirar ele dessa condição de morte e levar ele para a vida, né? Ele precisa se sujeitar a Deus, ele precisa da armadura de Deus. E esse é o meu sofrimento, a minha agonia, e clamando a Deus para que nenhuma ovelha se perca e que me dê sabedoria para fazer a coisa com equilíbrio do jeito certo.